Bom, tem um comentário aqui. Tem um comentário aqui que é o seguinte. Ontem o Galvão Bueno disse que a Copa do Mundo não resolve ou melhora problemas de um país. Não é para isso, mas serve para dar alegria ao povo. E bom, aí tem outra que é o seguinte. A Globo é contra a Copa? Contra a seleção do Brasil? Acho que não. Ela é a favor, mas contra a politização. São vários comentários e perguntas sobre a Copa, né? Eu não sei se o companheiro Rui quer comentar alguma coisa sobre isso, responder. Se tiver mais coisa relacionada, a gente faz uma colocação de conjunto. Eu queria colocar, que você colocou o problema da Copa está toda relacionada com a questão política. E aí eu acho que entra também na questão da geopolítica, né? Porque a gente que está acompanhando a Copa, e essa manipulação, inclusive, deles inserirem agora, né, nessa Copa, no meio da Copa, a questão do VAR, que é aquele árbitro virtual, só que até agora só favoreceu os times europeus, até porque a arbitragem da Copa está sendo chefiada pelo chefe da UEFA, né? E aí, até no nosso programa, o Zona do Agrião, surgiu uma discussão de que a tendência toda da Copa está sendo voltada para que a França ganhe a Copa. Então, eu queria relacionar a discussão da Copa, porque em 2014 a gente não conseguiu pegar na hora, mas no final da Copa de 2014 a gente percebeu que a Copa estava voltada para a Alemanha ganhar, até por causa da crise que tinha se estabelecido na Alemanha em 2014. E agora nós estamos vendo esse processo também da geopolítica internacional, da França, com Macron, toda essa política de, através da França, colocar a Europa aí embaixo da bota dos Estados Unidos, né? Do imperialismo americano. Queria saber se, até relacionar a discussão da Copa com a geopolítica, e tudo indica que é isso mesmo, que a gente assistiu o jogo da França, um time horrível. Eles fazem muita propaganda em cima desse menino, que acho que tem 19 anos, que joga com o Neymar, que chama Mbappé. É o único jogador que joga bola nesse time, mas também é muito inferior, inclusive, a muitos jogadores brasileiros. E os jogos da França foram ganhos pelo VAR, não foram ganhos pelo time da França, né? Teve acho que duas oportunidades que o VAR entrou em campo para fazer o gol da França. Então, aí também teve um jogo anterior ao jogo da França, que era a Austrália e, se eu não me engano, Dinamarca. A Dinamarca estava ganhando e a Dinamarca ia ficar já ia puxar 6 pontos no grupo da França. E aí o VAR entrou para fazer o gol da Austrália, num gol também de pênalti, o VAR marcou o pênalti. E aí a Austrália empatou o jogo com a Dinamarca e a França depois ganhou com o VAR no jogo seguinte e ficou na frente. Então, quer dizer, tudo está indicando que o esquema está montado para a França, né? A propaganda, inclusive, da imprensa brasileira fala que o time da França é espetacular, que tem esse Mbappé, enquanto que a imprensa faz toda essa campanha contra a seleção brasileira, contra o Neymar. Parece assim que eles querem que o Neymar seja cortado da seleção. Então, queria que você fizesse aí uma análise, já que você está aí na Europa, se tem uma movimentação na Europa em torno da França para a geopolítica internacional, né?
Sobre o mesmo tema. Eu vou seguir só. É só sobre ainda a Copa, Rui? Duas coisas. Uma que nós destacamos hoje, porque tem 2 episódios que você assinalou que são importantes, estão vinculados, né? Nessa semana, o relator da Lava Jato, o Fachin, justamente suspendeu o julgamento do Lula, do habeas corpus do Lula, na terça-feira. E aí metendo a mão na expectativa que estava criada, né, que nós já tínhamos assinalado que era, infelizmente, era uma expectativa infundada. E aí a gente vê o juiz metendo a mão, roubando o pênalti do Neymar. Um sentimento que fica claro é o seguinte: aí o Neymar xingou o juiz, né, se revoltou, que é um gesto normal, que mostra, inclusive, que ele é uma pessoa que tem sangue na veia, um brasileiro nesse sentido. E aí a imprensa se revolta contra o cara, porque, obviamente, a mensagem é que nós temos que respeitar os juízes. Vamos respeitar o Fachin, vamos respeitar o STF, que você destacou, né? A direita queria condenar, mudar o julgamento da Gleice no meio do julgamento e condená-la por crime eleitoral. O Fachin tentou essa manobra depois que tinha sido derrotada a posição. Então fica evidente o problema de que, sem derrotar o judiciário na Copa e aqui no golpe, não tem nenhuma... Agora, eu queria destacar um fato. Ontem, como os comitês contra o golpe estão reunindo o pessoal para assistir o jogo, a gente assistiu o jogo aqui, por exemplo, em Vargem Grande, com os operários e tudo mais, e é notório o clima também de pressão que existe sobre o próprio povo em torno da Copa. Essa campanha da direita e de setores da esquerda cria uma pressão por não acreditar, por não torcer a favor do Brasil. Isso aí ontem foi muito interessante, porque no final do jogo havia uma alegria, o começo de uma certa alegria popular. As filas de ônibus estavam cheias depois para o pessoal ir para o trabalho, porque quem conseguiu não trabalhar na hora do jogo foi forçado aí depois, né? Não podia ir para a rua comemorar. Mas era muita gente de camisa da seleção, havia esse clima de organizar atividades maiores, comemoração. Eu acho que nós temos que impulsar, acho que queria só... É meio um informe para destacar isso. Há um clima, é um pouco como no Carnaval, né? Que a gente conversou da última vez. Havia tentativa de despolitizar o Carnaval, de setores da esquerda de condenar o Carnaval, e o povo entrou no Carnaval. Então, nós estamos numa semana que eu acho que é importante, que nós temos que falar, temos que entrar com tudo no problema da Copa, vincular o problema da luta. Ontem, sobre esse problema do juiz, que o árbitro, que o Edson comentou, o próprio técnico da Costa Rica, no jornal El País, ele falou que tinha sido errado a intervenção, que era uma intervenção externa do juiz no jogo, que mesmo tendo favorecido o time dele, ele era contra, né? Que demonstra o absurdo que... nos bairros, por exemplo, entre os operários, o pessoal fala assim, não, estão roubando claramente o Brasil, enquanto a direita e a esquerda se dedicam a criticar o Neymar, a falar que o Neymar não devia xingar o juiz, a promover uma divisão. Há um clima, estou colocando esse detalhe, para que a politização que você se referiu, que é um aspecto fundamental, ela está se processando, né, ainda de maneira dispersa, confusa, mas eu acho que o elemento fundamental é que há um clima para que, nessa semana, aqui vai se ter uma mobilização muito grande em torno da classificação do Brasil, e que a esquerda tem que jogar pesado nisso, vinculando, como nós estamos procurando fazer, né, a luta em defesa da própria torcida pela seleção, com o problema do golpe, né, que, tanto como um caso como no outro, não vai dar para ganhar a Copa, e nem para libertar o Lula sem enfrentar o roubo da ditadura do judiciário que tem aqui no Brasil, e a gente está vendo aí também na Copa do Mundo. Podemos passar lá para... Vamos lá. Só uma pergunta que tem aqui do pessoal. A postura da direita golpista não seria por ela se dar na Rússia efetivamente um boicote ao, entre aspas, inimigo do tio Sam? Bom, nós temos vários ângulos aqui, né? Vamos procurar expor as questões todas. Primeiramente, a questão da imprensa brasileira. É um pouco uma ingenuidade acreditar que a imprensa brasileira é a favor do Brasil no futebol mundial. É uma simples questão, sem falar na questão política, é uma simples questão econômica.
as grandes empresas que lucram com o futebol mundial, elas estão na Europa, majoritariamente, e secundariamente nos Estados Unidos. O Brasil não tem nada a ver com isso. O Brasil é um país que joga futebol. Por exemplo, o fato de que a Itália tenha ficado fora da Copa, que expressa a crise política e econômica italiana, levou, né, empresários italianos a dizer que eles haviam perdido centenas de milhões de dólares com a ausência da Itália na Copa, em todos os sentidos. Bom, logicamente que se esses interesses são tão poderosos, né, eles têm uma grande influência na imprensa mundial. A imprensa brasileira não é que ela é contra o futebol brasileiro na Copa, ela é contra o futebol brasileiro em geral. Se você tiver a paciência, tiver a força de vontade de escutar a imprensa brasileira o tempo todo falando de futebol, é só elogios para o futebol europeu. Eles só não elogiam o futebol norte-americano porque é uma porcaria, porque senão eles elogiariam também. Né? O da França, conforme o Edson falou, aí dá para enganar, né? Porque a França já foi campeã mundial, então, embora o time seja ruim, os comentaristas começam a falar que é muito bom, é muito bom, é muito bom, e aí cresce a questão. Por exemplo, se no Brasil, né, que tem uma torcida de futebol imensa, clubes como os clubes italianos, os clubes espanhóis, franceses e até alemães conseguissem abocanhar uma parte dessa torcida, o que eu acho que eles têm conseguido de uma certa forma, isso daí seria um lucro imenso para eles. Por que eles seriam favoráveis ao futebol brasileiro? E por que a imprensa brasileira seria favorável ao futebol brasileiro? Estão servindo qual objetivo exatamente? Né? Na realidade, no final das contas, todos esses setores econômicos só têm a ganhar com a vitória dos times europeus, principalmente Itália, França, Espanha e Alemanha. Principalmente isso, porque também a vitória de um país menor aí também não compensa muito, né? Vamos supor que a Suíça ganhasse a Copa. Em termos econômicos, europeus não é muito significativo. Nenhuma empresa vai ter um lucro enorme porque a Suíça ganhou a Copa. Mas de conjunto, não há dúvida nenhuma que é um problema de mercado e eles favorecem esse mercado, né? Sendo conspirativo, como falou o Globo, né? Porque ser conspirativo significa o seguinte, que você não vai pela aparência das coisas. Você procura entender o que é que está por trás. E o que está por trás do futebol é, primeiro, uma luta econômica gigantesca, são bilhões de dólares de venda de material esportivo e tudo mais. O futebol é o esporte número 1 do mundo nesse sentido, não é pouca coisa. A final da Copa do Mundo, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, é o maior espetáculo televisivo da face da Terra, com mais de 1 bilhão de pessoas assistindo. Esse ano aqui eu acho que isso daí vai chegar na casa dos 3 bilhões, dependendo de quem esteja na final, né? Então, é um grande negócio, ninguém vai deixar isso daí na mão de uns pobres coitados que nem nós brasileiros aí, só porque a gente joga melhor do que os outros países. É bobagem pensar isso aí. E o comentarista de futebol, que não é diretamente obedece aos seus patrões que estão aí com interesses econômicos, é influenciado também. Né? Você vê que as críticas ao Neymar são enormes. Qualquer pessoa que entende um pouquinho de futebol sabe que o Neymar é o melhor jogador de futebol da Copa. Né? Eu vi até alguns comentários, aí o pessoal tem até medo de elogiar o Neymar. O Neymar que ele tá virando uma pessoa maldita, né? Psicótico e mau caráter, disse Paulo Henrique Amorim. E Paulo Henrique Amorim, que é de esquerda, falou que ele é psicótico e mau caráter. O que significa isso daí? O que esse rapaz fez de tão grave que ele precisa ser tão crucificado assim? Chama até atenção, né? E os outros são todos, logicamente, que pessoas maravilhosas, né? Não tem nenhum jogador de futebol europeu que faz loucura aí, né? Só
o Neymar. Bom, enfim, são grandes interesses econômicos. A gente tem que deixar de falar que a imprensa brasileira apoia o futebol brasileiro. É mentira. O interesse que eles têm no futebol brasileiro são esses clubes que vendem os jogadores, que é a parte mais pobre, mais miserável do grande negócio do futebol. Né? O clube brasileiro aí revela jogadores, manda para o exterior. O Brasil virou, nesse sentido, pela pressão do capital internacional, uma fábrica de exportação de jogadores, como o resto do país serve para isso. Nós estamos aqui para servir, deveria ser o lema do Brasil, né? Nós estamos aqui para agradar o mundo, e a gente não leva nada em troca. Então, esse negócio de que a imprensa brasileira apoia o futebol brasileiro é bobagem. O que acontece, e aí a gente precisaria ser um pouco mais agudo, é que a pessoa não pode sair, como fez o Paulo Henrique Amorim, né, um grande jornal, e falar: o Neymar é psicótico e a seleção brasileira é uma porcaria, porque ele vai perder os leitores. Ele tem que manobrar. Mas qualquer pessoa que esteja acostumada a ler os jornais pode ver que, assim, de uma maneira discreta, o ataque contra o Brasil é muito grande. O Estadão ontem, por exemplo, publicou uma matéria que falava que o Gilmar era resmungão, birrento, não sei o que lá, de um jornal inglês. Por que o Estadão publicou essa matéria? Para ele não falar diretamente que ele acha que o Neymar é uma porcaria, porque ele vai se indispor com o leitor brasileiro. Então ele dá a opinião abalizada dos ingleses, né? E assim tá cheio, o jornal está cheio de insinuações, críticas, de uma no cravo e outra na ferradura. O pessoal tem que ser um pouquinho mais, prestar um pouco mais de atenção no que está acontecendo, não se deixar levar. Né? No Brasil, volta e meia, o pessoal se deixa levar pela Globo. Não é só o direitista e o coxinha. A Globo é uma malandragem institucionalizada, eles não são bobos. Eles sabem manipular até a esquerda. Né? Já pegaram o setor, já manipularam os setores de feministas, LGBTs, de gente que luta contra o racismo. Eles estão sempre numa jogada para enganar todo mundo. Então tem que prestar atenção nisso daí, porque o futebol não é pouca coisa, não. O futebol é bilhões. Né? É uma grande indústria, um grande fenômeno econômico, de grandes proporções. Né? Primeiramente, essa questão. Segunda coisa, agora que a Copa começou, está visível qual é a preocupação política do Brasil com relação à Copa. A preocupação é evitar que o povo brasileiro, que tem sido massacrado, pisoteado, que tem sido humilhado pelo golpe, levante a cabeça. Essa é a preocupação dos golpistas. Como permitir, né, que um povo que foi totalmente desmoralizado, ou pelo menos tentaram desmoralizar totalmente, através do golpe, agora levante a cabeça porque ele se sente orgulhoso do país, etc. e tal. Ainda mais quando todo mundo está percebendo que torcer pela seleção está totalmente em oposição a apoiar o golpe. Como a gente vê no negócio na crise das camisetas, que está cheio de gente de camiseta vermelha, os outros de camiseta azul. Quer dizer, o pessoal está torcendo para a seleção explicitamente contra o golpe. Então, por que deixar esse movimento crescer? Não é uma coisa positiva para ninguém. Por que a imprensa golpista iria apoiar isso daí? Eles querem que o povo brasileiro fique triste lá. Aceite, abaixe a cabeça. Nesse momento é absolutamente claro. Com relação, e eu concordo, nós temos que fazer o contrário, levantar, tirar o pessoal da defensiva, toda hora é a mesma coisa. A imprensa e a esquerda completamente aloprada se colocam contra a população aí em nome de preconceitos absurdos. Eu acho que nós temos, inclusive eu proponho os companheiros aí no Brasil
que puxem as manifestações. Se o Brasil ganhar da Sérvia, na próxima partida, sair à rua com bandeira, tudo. É isso que tem que fazer, tem que puxar o entusiasmo popular. Isso é favorável ao Brasil. Tá? É isso que nós temos que ver. Bom, sobre a questão do VAR, nem duvidar, né? Aí é uma coincidência interessante, até para ser explorada politicamente. São os juízes no Brasil e os juízes na Copa, é tudo juiz, né? É para o brasileiro nunca mais confiar em nenhum juiz. Falou que é juiz, já a pessoa fica horrorizada. Bom, o fato de que o setor de arbitragem está na mão da UEFA é até um descaramento, né? É até descaramento. Porque é lógico que está tendo uma manipulação da Copa através da arbitragem. Se o pessoal não quer acreditar nisso daí, tem que ficar mais esperto, porque ninguém está aí para ser honesto, na realidade, quando se trata de grandes quantias de dinheiro. O pessoal está... Bom, tem aí esse preconceito coxinha, né, de que o brasileiro é corrupto, mas o estrangeiro é honesto. O estrangeiro é honesto nada. O brasileiro, a verdade é que o brasileiro é ingênuo e o estrangeiro é um malandrão, acostumado a roubar todo mundo. Essa que é a verdade. Então tem que ficar mais esperto nisso daí. A questão da França, eu acho que sim, que é bem natural que estejam trabalhando para conseguir a vitória da França. Por quê? Primeiro que a Itália ficou fora da Copa, né? Primeiro, os 3 grandes países onde repousam os interesses econômicos, os 4, onde os interesses econômicos são mais importantes são Alemanha, Itália, França e Espanha. É onde estão os clubes mais importantes, que ganham mais dinheiro. O Real Madrid o pessoal diz que o Real Madrid tem quase 100 milhões de torcedores em todo o mundo, uma coisa assim. Seria o clube com a maior torcida internacional. E isso significa, né, que cada vez que o Real Madrid ganha um título, eles vendem, não sei quem vende aí, né, em conjunto com o Real Madrid, não sei se é a Nike, não sei se é outra empresa, vende aí 100 milhões de camisetas e outras coisas. Aumenta a venda de equipamento esportivo e tudo mais. Bom, a Itália está fora da Copa. A crise interna na Itália é muito grande e não conseguiram nem se classificar. A Alemanha, o time alemão, está numa crise muito grande, já até está perigando não se classificar para a próxima etapa da Copa. Dos mais importantes sobrou a França, é aí que vão ser concentrados os esforços. E vamos falar outra coisa que também ninguém fala. O time favorito para ganhar a Copa é o Brasil. Os outros, todos estão em segundo plano. Por isso que tem que ter uma guerra contra o Brasil. Se for para a França ganhar, para o mercado europeu que está lá embaixo, se levantar com material esportivo e tudo mais, tem que atacar o Brasil. Uma coisa óbvia, lógica. O jogo político, econômico na Copa é muito grande. Isso a gente tem que entender muito bem. Você vê que uma coisa que muita gente não entende sobre futebol, né? Se a gente for ver a Copa do Mundo foi uma criação conjunta dos brasileiros e europeus. Os outros países do mundo não tiveram nada a ver com isso. A primeira Copa do Mundo só jogaram times sul-americanos, especificamente, não brasileiros, sul-americanos e europeus. Em várias Copas foi assim. Os times sul-americanos, eles têm 9 Copas das 20 que foram realizadas, quase metade. E vejo que a Europa é bem maior, bem mais rica, bem mais poderosa. Quer dizer, a pátria do futebol é a América do Sul. A Argentina tem 2 campeonatos, o Uruguai tem 2 campeonatos e o Brasil tem 5. São 9. E os europeus têm 11. E muitos desses 11 campeonatos eles ganharam
atropelando os direitos dos países sul-americanos. Nunca nenhum país de nenhum outro continente nunca ganhou uma Copa do Mundo. O Brasil ganhou 5 das 20, quer dizer, 1/4, e teve na final, acho que quase metade das Copas. Então é uma coisa óbvia, né? A disputa que tem aí. A disputa é entre os grandes países europeus e os coitados, esfarrapados latino-americanos, sul-americanos somos nós. E lógico que é uma disputa muito dura, muito desigual. E os sul-americanos, eles só ganharam metade das Copas porque o futebol sul-americano é muito superior ao dos outros. Não estou falando só do Brasil, estou falando de toda a América do Sul. Tem que levar isso aí em consideração. Acho que a gente tem que tirar o povo da defensiva, né? E nós temos que tocar isso daí, transformar a Copa num enfrentamento com a direita, com os coxinhas, com o governo golpista, despertar o povo, né? Esse negócio de que o futebol é para a alegria do povo é verdade, né? Mas a alegria do povo está relacionada com muitas coisas, né? Quando o povo está alegre, muitas vezes ele é mais combativo e tudo mais, depende muito das condições políticas. E tem toda essa história que nós sabemos, né? O futebol é a expressão de autoafirmação do povo pobre brasileiro, em particular da população negra, e o futebol é uma forma de autoafirmação de um país oprimido, que é o Brasil, da sua nacionalidade, da sua cultura, dos seus valores, contra a opressão estrangeira. Tem que levar em consideração tudo isso. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Bom, a próxima pergunta aqui da internet pede para você comentar a decisão do Fachin, que... Bom, antes deixa eu falar aqui sobre um superchat que mandaram, agradecer o Fernandes da Silva Filho, que diz o seguinte: CR7 não serve nem para limpar a chuteira do Neymar. Aí, o outro superchat é a pergunta, do Marcelo. Ele pergunta o seguinte: como fica a situação do Lula com a decisão do Fachin, que não aceitou o pedido da defesa, que seria o julgamento no dia 26, né? Aí é fácil. Fica cada vez mais claro que por aí não vai acontecer nada, né? Que existe todo um jogo de cartas marcadas, que o pessoal não vai dar moleza, não vai abrir para que o Lula consiga, por meios judiciais, escapar da situação. Precisa brigar. Advogado, quer dizer, significa o seguinte: sem demérito dos advogados do Lula, que em geral trabalham bem, o problema é, advogado não vai conseguir resolver o problema. Não é esse o caminho. Bom, tem só mais uma pergunta que tem a ver com a Copa, mas tem a ver com o Lula também. A Elizabeth Noviello pergunta o que você tem achado dos comentários da Copa feitos pelo Lula. Eu não vi esses comentários. Ele fez agora a primeira vez, depois do jogo do... Eu não vi, não tive a oportunidade de ver. Eu vou ver, porque é interessante. No meio da correria aqui, é difícil de ver tudo. Bom, tem mais uma aqui que é sobre a Copa e sobre o imperialismo, que a pessoa pergunta o seguinte: que não foi só a Itália que ficou fora da Copa, os Estados Unidos, a Holanda e a China também. Aí a pessoa pergunta, o que isso tem a ver? Porque já surgiram outras perguntas, aproveitando para emendar, no programa Zona do Agrião, até no Reunião de Pauta, que a pessoa pergunta, mas se o imperialismo está manipulando a situação, por que os Estados Unidos ficaram fora? Por que a Alemanha perdeu do México, etc e tal? Então, acho que a pergunta ela vai nesse sentido aqui. Bom, primeiro que toda manipulação, ela tem os seus limites, né? Senão não seria manipulação. A pessoa seria um Deus que faz o que quer. Esse aí não é possível, não existe isso.
A pessoa faz aquilo que é possível de fazer. Quando a gente diz que é uma conspiração, que é manipulação, não quer dizer que eles vão ser sempre 100% bem-sucedidos, senão a única alternativa seria a gente se matar e mandar enterrar. Não tem o que fazer. Então, por exemplo, o futebol dos Estados Unidos é fraco. Eu não sei o que aconteceu nas eliminatórias ali. O que eu sei é que o time do México é infinitamente superior. Então, precisaria analisar concretamente por que os Estados Unidos ficou fora. Por que a Itália ficou fora? Porque a Itália é fácil de entender. A Itália atravessa uma das suas maiores crises nacionais. Isso normalmente afeta o futebol, porque o futebol italiano é uma empresa. É diferente do Brasil, que você junta lá o pessoal, né, que são bons jogadores de futebol, e leva o pessoal com a cara e a coragem. Lá não, é todo um grande empreendimento capitalista, o pessoal não faz ideia disso. Isso tem sido assim desde o começo. Por que a Alemanha perdeu do México? A Alemanha está numa crise também, o país também está numa crise, e a seleção alemã entrou em crise. Essa seleção alemã, inclusive, ela foi levada lá com um grande aparato no Brasil para ser campeã mundial, senão ela nunca seria campeã mundial. O pessoal não tem proporção, não tem visão da realidade, né? É muito dinheiro para fazer um povo desse aí ser campeão mundial. O Brasil já foi já se destacou na Copa com o jogador do Brasil jogando descalço. Porque o Brasil é assim, o negócio é desorganizado, é uma bagunça política, é uma bagunça organizativa, né? Todas as Copas foram assim. Quando o Brasil, muita gente não sabe, quando o Brasil ganhou em 58 e 62, principalmente em 58, teve pessoas que investiram pessoalmente para que a seleção pudesse ir jogar na Suécia. Quer dizer, o time é um time bem... como é que se diz? É o time do terceiro mundo mesmo. Só que chega lá, o pessoal joga muito futebol. É isso que o Edson falou, que o craque da França é inferior a muitos jogadores no Brasil, é assim mesmo. Ninguém tem esses jogadores brasileiros, isso é uma preciosidade cultural. Então, não é fácil também você manipular, né? Você tem que ter uma boa estrutura. Me parece, inclusive, que os europeus não têm toda essa estrutura nesse momento, porque está muito atritoso esse negócio do VAR. Você ganhar a Copa roubando com vídeo eletrônico é feio, é muito escandaloso. Precisaria ter uma melhor preparação. Mostra que a preparação não é boa. Se os jogadores brasileiros, que sofrem sempre daquele sentimento de inferioridade diante dos jogadores europeus, apesar de serem melhores jogadores, levantarem a cabeça e tudo mais, não tiver muita sabotagem dentro, porque sempre tem sabotagem, o Brasil ganha a Copa. Como teve para ganhar em praticamente todas as Copas, o Brasil tinha a possibilidade de ganhar. A China não é um país imperialista, tem que deixar isso aí claro também. Pode ir. Bom, só mais uma pergunta aqui importante, que a pessoa pede para comentar o vídeo que ficou circulando essa semana sobre os coxinhas brasileiros na Rússia, lá humilhando a moça lá na Copa lá. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta pelo seguinte: mostra a escória que é essa direita. O pessoal fica falando que a direita é isso, a direita é aquilo. A primeira coisa que a gente tem que falar da direita é que é uma escória. Que a pessoa que faz isso aí não é machista. Você é uma pessoa desclassificada. Você pode ser machista e não ser tão completamente, tão absolutamente cafajeste assim. É um negócio quase que sub-humano. Mas a direita, isso aí a gente viu nos atos. Quem que não lembra aquele adesivo da Dilma
que colocavam ela com a perna aberta no tanque de gasolina. Isso aí é o espírito, a essência da direita. Não comemoraram a prisão do Lula num prostíbulo aqui em São Paulo, Bahamas? Isso é a burguesia brasileira. A burguesia brasileira é um grande prostíbulo. É gente desclassificada. Tem que dizer isso para o trabalhador, que é para ele não ter respeito por essa gente. Porque eles não merecem ter respeito nenhum. Tem que mostrar, é uma escória. Eles se aproveitam porque eles têm dinheiro. Eles têm dinheiro, eles têm poder. É isso só. É um absurdo, né? A pessoa sai daqui do Brasil, vai para a Rússia para fazer essas coisas. Fica em casa, né? Não vai para a Rússia. E a gente viu, são todos coxinhas. Policiais, gente de partido burguês escória, né? Um rebotalho, É uma boa pergunta, tem que falar isso aí mesmo. Esses é que são os defensores da família, da tradição, dos bons costumes, da moral. Ó, palhaçada. Pergunta aí na Suíça, então vou passar a palavra para vocês. Bom, a minha pergunta é a seguinte, Rui. Na Copa de 2014, a Dilma que estava no poder, né? E realmente, não sei se houve interferência, parece que sim, né? Na Copa, para que realmente a Copa fosse, o Brasil perdesse lá dentro, principalmente porque os golpistas já estavam atuando. E esse ano, quem está no poder é o Temer. E realmente, se a gente torcer, né, para que a seleção ganhe, quer dizer, essa vitória não será para os golpistas, quer dizer, para o Temer? Eu queria que você me respondesse, porque eu realmente estou confusa agora com todo o seu relato anterior. Obrigada. Eu acho que muita gente tem confusão justamente nesse ponto. O problema é o seguinte, se nós vamos analisar, nós podemos analisar o problema de diversos ângulos. Existe um ângulo geral. Tá? De um modo geral, o futebol brasileiro expressa uma oposição à opressão nacional ao imperialismo. O futebol brasileiro, e em outros países, num certo sentido também, mas no Brasil muito particularmente, porque o brasileiro, ele é um virtuoso do futebol. É a cultura nacional, assim como os russos, durante muito tempo, foram o país que dominou o xadrez mundial, o brasileiro domina o futebol. É uma qualidade do brasileiro. Né? É aquela coisa que você fala assim, no que os brasileiros são bons? Em ABC, em futebol. Né? É uma qualidade, como se fosse assim uma arte nacional. Então, sempre, né, o futebol apresenta esse conflito. Eu não vi nunca nenhuma Copa do Mundo onde existisse o sentimento geral de que o Brasil deveria ser campeão. Nunca vi isso aí. Né? Como, por exemplo, aconteceu quando a Argentina foi campeã sob a ditadura. Ficou óbvio que aquilo lá foi arranjado para fortalecer a ditadura militar argentina. Bom, então, esse é um ângulo geral. O segundo ângulo é o seguinte, nós temos que ver que tipo de, que eu já considero secundário, é uma coisa politicamente mais imediata, nós temos que ver que tipo de sentimento que está vinculado com a conquista da Copa do Mundo. Então, por exemplo, em 2014 era claro, toda a propaganda do PT era o seguinte, nós somos um país que está melhorando, nós trouxemos a Copa do Mundo para o Brasil, e isso era muito vinculado com o governo PT. Nós trouxemos a Olimpíada para o Brasil, por isso a burguesia saiu num ataque
desenfreado contra a Copa e contra as Olimpíadas. Tá? Porque eles sabiam que todo sentimento positivo dessas atividades iriam reforçar o sentimento positivo em relação ao governo PT. Se o Brasil ganhasse a Copa em 74, haveria um entusiasmo, acabaria aparecendo assim: foi o Lula que trouxe a Copa, que um governo que a propaganda do PT era que levantou a imagem do Brasil no estrangeiro, essa coisa toda, e ganhou a Copa. Quer dizer, está tudo no mesmo pacote, né? Bom, agora nós temos uma crise. A grande pergunta é: o que a Copa significa para o governo Temer? O governo Temer é defunto. Nem a vitória na Copa do Mundo vai levantar esse defunto, se fosse para levantar. Tá? Então, desse ponto de vista, o Temer pode fazer muita chacrinha se o Brasil ganhar a Copa, que eles fazem sempre, fizeram na época da ditadura, tudo, mas não vai ter aquele impacto que teria no governo Lula. E lembrar que teve, por exemplo, a Copa de 58, que foi a primeira Copa que o governo que o Brasil ganhou, ela se deu em pleno governo JK, que também era um governo que falava: estamos crescendo. Tudo bem que não é bem assim, mas a imagem era essa, né? Um governo que parecia nacionalista, ia construindo Brasília, essa coisa toda. Em 62 também refletia esse sentimento nacional, que é o sentimento pré-golpe militar. Né? Então eu não acho que se o Brasil ganhar a Copa vai favorecer de maneira expressiva, significativa, relevante o governo Temer. O que eu acho que vai acontecer é o seguinte: o povo brasileiro ele está sendo submetido a uma terapia psicológica que é o seguinte: vocês são um lixo, vocês não têm direito a nada, vocês são corruptos, aqui todo mundo é corrupto, esse país é uma porcaria, isso aqui tem que dar tudo para o estrangeiro mesmo, porque vocês brasileiros não sabem administrar nada. Quer dizer, está aquele clima de que o brasileiro é um ser inferior. Os próprios golpistas falam isso abertamente. Então, se o Brasil ganha a Copa, isso vai entrar em contradição com essa política de desmoralização do Brasil para poder levar adiante uma política de destruição econômica. Eu acredito, né, eu faço a avaliação de que isso vai incentivar a principal corrente popular, que é de oposição ao golpe. O que já meio fica claro com esse negócio das camisetas, quando o pessoal acha que o Brasil está sendo roubado. Agora, aí é que está. Nós, a esquerda brasileira, nós precisávamos estar atuando incisivamente para não deixar a direita, que é poderosa, roubar ou arrancar a rapadura da nossa mão, quando a rapadura é nossa. Né? Foi isso que aconteceu em 2013. O pessoal lá ficou tentando analisar o que estava acontecendo. Nós, em 2013, falamos para o PT: vai na manifestação, vamos lá. Eles tinham medo. Falei: vamos todo mundo, vamos botar a bandeira, vamos entrar com tudo, nos afirmar, a manifestação é nossa. Aí eles deixaram que a Rede Globo tomasse conta, veio a Fiesp com aquela palhaçada lá no prédio da Fiesp, aquele negócio todo. Bom, aí é que tá, né? Cochilou, o cachimbo cai. O pessoal também, tem muita gente no Brasil que tem um pensamento engraçado, que é o seguinte: eles querem que a coisa caia no colo deles. Que o povo vai lá, né, levante eles no ombro, tire eles da cama, coloque roupa neles, dê banho neles, coloque eles no ombro e levem eles ao poder. Não é assim. Você tem que lutar pelo que você quer. A Copa está aí, vamos lutar pelos nossos interesses. Vamos explicar para o povo que a direita é antinacional, que eles querem morar em Miami, eles querem falar inglês, eles não gostam de brasileiro, eles não gostam de gente de preto, não gostam de nordestino, eles não gostam do Brasil. Eles não gostam também do futebol brasileiro, não gostam do carnaval brasileiro, não gostam de nada no Brasil.
Eles querem ser, sei lá, alemães. A maioria dos coxinhas querem ser norte-americanos. Eu até acho que eles deviam ir para os Estados Unidos e ficar lá, né? Deixar o Brasil para os verdadeiros brasileiros. Nós temos que afirmar, nós temos que falar isso aí. Ficar quieto lá, olhando, será que vai favorecer? Vai favorecer quem tiver maior. Quer dizer, é favorável a nós. Mas se a gente não atua, os outros conseguem manipular, porque a manipulação é isso, é feita sobre a base da passividade. Tem que denunciar a arbitragem criminosa contra o Brasil, sim. O cidadão fala assim, o Neymar é sonegador, vaidoso, tá, jogador de futebol. Não tem ninguém perfeito, longe disso. A esmagadora maioria dos jogadores de futebol, por natureza, são pessoas atrasadas, são pessoas pobres, que se levantaram lá jogando futebol com uma dificuldade enorme, ganharam muito dinheiro, isso aí mexe com a cabeça deles. Não dá para esperar que ele seja um símbolo de política social. O que dá para esperar é que ele jogue bem futebol, pelo menos, né? O Pelé, que sempre deu declarações absurdas, mas sempre foi um grande jogador de futebol. E não vamos falar, não. Põe o outro que é perna de pau, mas ele faz boas declarações políticas. Não, se ele é bom político, faz política. É meu caso, eu não sou craque de futebol. Né? Deixa o cara que joga futebol bem jogar, vamos, né? E lógico, tentar também ver se a gente consegue fazer com que os jogadores vão para a esquerda, tudo é um trabalho. Precisa ver se esse trabalho está sendo feito. Não, rapidinho. Depois dessa polêmica contra o próprio Neymar, a segunda polêmica na nossa lista de polêmicas do Zona do Agrião é com relação aos argentinos. Já falou um pouco do próprio Pelé, que esclarece um pouco com relação à disputa Pelé e Maradona. Tem gente até hoje, no chat aparece bastante que Maradona é melhor que o Pelé, porque seria esquerdista, etc. e tal. E uma segunda questão que aparece muito é o brasileiro torcendo para a Argentina, inclusive dizendo que tem que torcer para a Argentina, porque a CBF é corrupta. Tudo isso que você já colocou um pouco, mas eu queria que você falasse um pouco até para a gente ir orientando aqui a nossa Zona do Agrião, né? Bom, o futebol argentino é tão corrupto quanto o brasileiro. Eu não sei o que o pessoal acha. É uma vontade muito grande, é um negócio meio coxinha de achar que tudo que é estrangeiro é melhor do que o brasileiro. Por exemplo, na Argentina as crises de corrupção no futebol são gigantescas. Se não são iguais, são até maiores do que a do Brasil. Talvez não seja maior porque o Brasil tem um poder grande na FIFA, né? E aí a corrupção explodiu mais alto. Mas, por exemplo, uma coisa que é tradicional na Argentina é que a extrema-direita argentina sempre usou as torcidas argentinas de conjunto contra os movimentos sociais. Então, por que a gente... Se é por esse motivo que a pessoa quer torcer pela Argentina, é um erro total, tem nada a ver. A Argentina é como o Brasil, um país oprimido, né? Nesse sentido, vigora mais ou menos a mesma situação, mas nós temos que entender o seguinte: em termos de futebol, o Brasil é assim é que nem a Rússia como potência militar mundial. Ele enfrenta o imperialismo porque ele tem um poder. A Argentina já seria uma potência secundária. Isso daí faz com que o imperialismo use a Argentina para diminuir a importância do Brasil. Não é necessariamente culpa dos argentinos, embora eles tenham uma vontade muito grande de fazer esse papel, né? Mas acontece muito. Tá? O grande problema para os europeus não é a Argentina, é o Brasil. O Brasil tem 5 campeonatos mundiais, a Argentina tem 2, você imagina a diferença. Então os europeus olham a Argentina e tal e falam, é uma coisa mais fraca, né? Mais fácil de manipular, eles manipulam também, né? Tem que denunciar também a manipulação contra todo o futebol do terceiro mundo, em geral, dos países oprimidos.
Mas o cidadão fala, vou torcer para a Argentina porque o Brasil é corrupto, é porque ele tá sonhando, né? O nosso companheiro aí da redação do PCO tirou uma nota no Facebook que eu queria destacar aqui. Ele falou assim, ele soltou a seguinte frase: o Neymar é um sonegador, por isso não torço pelo Brasil, vai Suíça. Eu não sei se o pessoal entendeu, né? Mas a Suíça é o principal paraíso fiscal do planeta Terra já há muitos anos. Quer dizer, o povo é bobo, né? De achar que... O Brasil, vou repetir quantas vezes for necessário. Em matéria de corrupção, maldade, até os mais maldosos do Brasil são café pequeno. O Brasil não tem esse status todo de maldade, não. Porque não tem todo esse poder. Esse que é o problema. Tem que entender isso daí. Tem gente muito mais poderosa no mundo. O Brasil, no que diz respeito a poder político, ele está lá na 5ª divisão do poder político mundial. Estou engatinhando. Rui, tem muita pergunta sobre a seleção. Eu queria só fazer mais uma, que tem a ver com o que você falou, para esclarecer o problema da Copa de 70, né? Que a pessoa pergunta se no caso da Copa de 70 especificamente, se não houve manipulação por conta da ditadura, etc e tal, né? O fanismo e tudo mais. Olha, a Copa de 70 eu posso falar com mais tranquilidade, porque foi a primeira Copa que eu assisti pessoalmente, pela televisão, inclusive. Foi a primeira a ser televisionada para o Brasil. E eu vou te falar uma coisa, se houve manipulação, então foi uma manipulação desnecessária. Porque aquele time do Brasil é uma unanimidade. Qualquer pessoa que fale honestamente, que conheça do assunto sobre futebol, sabe que aquele time merecia ser campeão mundial por todos os critérios possíveis e imagináveis. Muita gente não sabe, mas o Pelé, né, um jogador de futebol assim que está acima de qualquer outra coisa que a gente já viu até hoje, incomparavelmente, ele, na verdade, o que ele fez na Copa de 1970 foi assim, como se ele criasse uma nova escola de futebol, como se ele fosse um pintor assim, e criasse o surrealismo, porque o que ele fez na Copa é inacreditável. Hoje em dia muita gente assiste e não entende, porque todo mundo imita. Há muita imitação do Pelé, né? Mas o fato é que as coisas que ele fez naquela Copa lá são inacreditáveis. Realmente inacreditáveis. Quer dizer, eu não consigo imaginar que houvesse qualquer tipo de manipulação. Ninguém falou, o Brasil ganhou de tal e tal time porque o juiz roubou, não teve nada disso. As vitórias do Brasil, elas foram todas muito nítidas. E os jogos foram ultra disputados, né? Teve, inclusive, momentos difíceis para o Brasil na Copa, como o jogo do Uruguai e tudo mais. É uma história a ser contada, né? Alguém precisaria escrever uma história crítica do futebol brasileiro, internacional, para explicar essas coisas, que muita gente não entende. Bom, a última pergunta é da Dulcineia Mortari, ela contribuiu com o Superchat, inclusive. Ela pergunta se o PCO apoia o movimento 9 de julho. Ela não explica exatamente o que acontece, mas deve ser as próprias comemorações do 9 de julho, né? Imagino eu. Não sei. A princípio o PCO não apoia, porque o PCO, pelo menos eu, né? Não sei se outros companheiros têm alguma noção. Não sei o que é o movimento 9 de julho. Explicar que acho que a pergunta está direcionada a um setor aqui no Brasil, Rui, procurando chamar uma nova manifestação em Brasília em torno de uma petição ao judiciário em torno da liberdade do Lula nessa data. Nós explicamos, nós temos conversado com os companheiros, que nós somos favoráveis a todo tipo de mobilização, logicamente em favor da liberdade do Lula, mas nós temos um claro entendimento, inclusive se criou uma divisão, porque 9 de julho é uma data de recesso no judiciário, etc. e tal.
E nós entendemos que, nesse momento, há uma concentração de esforços muito grande dos comitês de luta contra o golpe, pela anulação do impeachment, que se reuniram essa semana e reafirmaram a decisão, o apoio à Conferência Nacional, que está agrupando setores do movimento sindical. Essa semana, o coordenador da Central de Movimentos Populares esteve aqui em entrevista, expressou o apoio, né, dessa entidade importante a essa mobilização. Então, o que nós estamos procurando é que nós temos que juntar todo mundo, né? E não é hora de simplesmente uma petição jurídica, porque está ficando muito claro, né, que apostar o negócio no problema sobre uma pressão no STF, né, isso aí, eu acho que, inclusive, esses companheiros estão procurando reviver passos que já foram dados, né? Nós não estamos contra, nossa colocação nós não estamos contra nenhum tipo de mobilização, contra o Judiciário, contra o Congresso, mas é hora de reunir o próprio movimento de luta e colocar no centro da discussão o problema das mobilizações que enfrentem as decisões do Judiciário, né? Tem que passar por cima. Então, nós estamos procurando estabelecer um diálogo com todos esses setores, né? Mas nós temos a compreensão de que não basta uma ação, não é uma medida de tipo judicial apenas que vai ser capaz de reverter essa situação, como já está provado, apesar dos inúmeros esforços da defesa do Lula e do PT, e que um outro aspecto é que as manifestações ela têm que sair do campo de simplesmente ser um lobby, né, de ser uma pressão sobre o Congresso ou sobre o STF, e para se transformar em mobilizações que enfrentem de maneira efetiva, né, aproveitando tudo, inclusive a Copa do Mundo e tudo mais, essa onda reacionária. Mas nós apoiamos no sentido de que haja qualquer mobilização, mas nós achamos que não pode ser esse o centro da situação, ou seja, dirigir uma nova petição ao Judiciário na expectativa de que o próprio STF resolva a situação. Eu acho que os companheiros que têm proposta, nesse momento aqui, os companheiros que têm propostas de mobilização deveriam convergir na proposta de Conferência Nacional e levar lá a proposta para um público amplo. E nós tirarmos um plano de trabalho que seja discutido e acordado por todo mundo.